Fala pessoal, vou dar uma sequência agora sobre os vídeos que que eu estava fazendo sobre a região Nordeste. Eu falei aí sobre as subdivisões, né, Zona da Mata, Agreste, Sertão, Meio Norte, algumas características gerais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre um aspecto aí que é a economia da região Nordeste. Eu vou falar sobre a indústria que se desenvolve dentro desta região. A gente sempre tem esse estereótipo de que a região Nordeste é uma região muito pobre, que é uma região muito seca, pouco desenvolvida, só que a gente tem algumas características que podem levar a uma quebra desse estereótipo negativo que foi colocado sobre a região Nordeste. Tá? Desde lá da metade ali do século XX, mais ou menos, algumas iniciativas governamentais elas passaram a, digamos assim, a fomentar o desenvolvimento da industrialização ali dentro da região nordestina, tá? Então, o estabelecimento, por exemplo, de infraestruturas, né, e também várias políticas de isenção fiscal facilitaram a entrada de indústrias dentro da região do Nordeste, criando aí centros de pesquisa e até mesmo complexos industriais que tinham por objetivo justamente estabelecer uma expansão industrial dentro dessa região. Então, quando a gente fala de Nordeste, a gente não pode pensar que é uma região ali do Brasil que é extremamente pobre, né? A gente vai ter aí, inclusive, estados com destaque na produção de energia que envolve o uso de tecnologia. Por exemplo, o Ceará tem um destaque na produção de energia eólica. A gente vai ter aí no litoral o desenvolvimento aí de uma indústria bem interessante nessa região Nordeste. Então, quando falamos do Nordeste, obviamente que o turismo tem um grande destaque, obviamente que nós temos atividades agrícolas como a produção do cacau, a produção da cana-de-açúcar, por exemplo, mas nós também temos aí parques industriais que apresentam boas características e que dão uma sustentação aí a esta região do Brasil, que é o Nordeste, ok? Seguindo, então, a região metropolitana, por exemplo, aí, de Salvador, tá? A região metropolitana, por exemplo, de Recife, a região metropolitana de Fortaleza, se configura como uma das mais significativas regiões industriais ali dentro do Nordeste. Então a gente vai ter Salvador, Recife, Fortaleza, tá? Como áreas de bom desenvolvimento econômico do ponto de vista industrial. Na região metropolitana aí de Salvador, por exemplo, temos aí o município de Camaçari, que é considerado um dos mais importantes polos petroquímicos ali da região Nordeste. Temos também o centro industrial ali de Aratu, que foi localizado ali mais ou menos nos municípios de Simões Filho e Candeias. Também é uma região industrial interessante do ponto de vista de análise e de desenvolvimento, tá? E claro, desempenha um papel importante ali no deslocamento das mercadorias, dos produtos, enfim, do que é produzido, porque se destaca ali pela existência dos portos ali que facilitam o deslocamento das mercadorias aí, do ponto de vista de exportação. A região metropolitana do Recife também é vista como um polo de desenvolvimento tecnológico. E por quê? Você tem ali a presença de indústrias metalúrgicas, você tem a presença de indústrias petroquímicas nesta região ali. Então, dá pra gente dizer que você tem indústrias que usam de alta tecnologia para desenvolvimento das suas funções. Na região metropolitana de Fortaleza, por exemplo, eu vou ter ali uma característica industrial bem interessante. Ou seja, você tem um distrito industrial ali, por exemplo, em Maracanaú, tá? Que conta com a formação de um grande complexo de indústrias têxteis e de fiação e também de tecelagem. Então, dá pra gente dizer que aqui a gente tem uma indústria voltada mais para a área têxtil e que é bem desenvolvida nesta região metropolitana aí de Fortaleza. Houve também, do ponto de vista de investimentos, investimentos na melhoria aí do sistema de transporte dessa região já desenvolvida industrialmente. Obviamente que quando você tem um complexo industrial
relativamente desenvolvido, você precisa de um sistema de logística que funcione em cima de uma infraestrutura que deve estar preparada, então houve investimentos aí na melhoria de sistemas de transporte. A gente tem como sistemas de transporte aí de mercadorias, principalmente os portos, tá? Os principais portos do Nordeste são, né, o porto aí de Suape, lá no Pernambuco. Temos aí o porto de Itaqui, em São Luís, ali do Maranhão. Temos o porto de Aratu, na Bahia. E, claro, esses portos eles servem como uma forma de escoamento da produção do Nordeste, principalmente aquela produção que é voltada para exportação. Então, esses são os principais portos. Há um destaque aí para Suape, que é o maior porto em movimentação de cargas aí do Nordeste. Nele, dá para a gente dizer, então, que você tem aí um grande fluxo de contêineres, né, e também de petróleo. O porto de Itaqui, ele se distingue pela movimentação aí do petróleo e também da soja. Tá? Vale lembrar aqui também que o porto de Aratu ele movimenta grande quantidade de petróleo e também de produtos químicos orgânicos. Então você vê também que a gente tem a indústria petroquímica muito bem instalada e que se utiliza dessa infraestrutura de portos para o deslocamento, né, visto que boa parte dessa produção ela vai para exportação, é beneficiada e depois esse combustível acaba voltando para dentro do nosso país. Quanto à infraestrutura industrial, a região Nordeste ela se destaca, né, na produção de energia eólica. Tá? A gente sabe que para um polo industrial funcionar, para uma indústria funcionar, aí, o principal incentivo que essa indústria tem que ter é o fornecimento de energia. A energia é um elemento essencial. Então, do ponto de vista de estruturação e fornecimento de energia, a gente tem, digamos assim, um destaque para a energia eólica que é produzida ali principalmente no Ceará, como eu já havia falado anteriormente. Tá? Então, o Ceará hoje ele é considerado o maior produtor nacional, tá, de energia eólica. Tá? Que se utiliza, obviamente, dos aerogeradores, né, para produzir essa energia. Os projetos de implantação de aerogeradores, né, e para o fornecimento de energia elétrica, né, são de grande relevância, né, porque eles estão diretamente vinculados ao crescimento econômico da região. Então, essas estruturas eólicas elas são essenciais para o fornecimento de energia, não só para a indústria que está se estruturando e se desenvolvendo, mas também para uma crescente urbanização e para uma crescente estrutura urbana que está se desenvolvendo. Lembrando, né, que indústria e urbanização têm uma ligação direta. Tá? Além da energia eólica, o Nordeste ele também conta aí com usinas hidrelétricas. Então não é só um destaque para a produção de energia renovável do ponto de vista eólico, mas também hidroelétrico. Algumas das usinas hidrelétricas são instaladas aí ao longo do Rio São Francisco, por exemplo, a hidrelétrica de Sobradinho, a hidrelétrica aí do complexo de Paulo Afonso, tá? Que vai abranger aí as usinas localizadas nas divisas ali entre os estados da Bahia, do Alagoas e do Sergipe. Tá? Então a gente também tem um destaque para a produção de energia hidroelétrica. Em determinados períodos de seca, obviamente, a gente tem ali um clima que é relativamente sazonal em determinadas épocas. Você tem um período de seca, um período de chuva. Em determinados períodos de seca, os níveis dos reservatórios das hidrelétricas, obviamente, eles vão acabar reduzindo, né? Ou seja, os seus níveis vão diminuir, o que força muitas vezes a utilização também de energias termoelétricas ali dentro da região nordestina. Obviamente que essas usinas termoelétricas elas causam aí maiores danos ambientais do ponto de vista de liberação, por exemplo, do CO2 na atmosfera. Uma solução mais eficiente e menos impactante, né? E mais ambientalmente saudável, digamos assim, adotada pelo Nordeste nos últimos anos, foi obviamente utilizar aí sistemas de produção de energia sustentável, como por exemplo as usinas eólicas. Então a gente viu aí que a região Nordeste, do ponto de vista industrial, ela tem os seus polos industriais, ela tem o seu desenvolvimento. Vale salientar aqui que principalmente essas indústrias elas estão situadas em regiões próximas ao litoral, ali principalmente na zona da mata. E claro, elas dependem de uma infraestrutura que ainda hoje
vem sendo desenvolvida. Não só a infraestrutura do ponto de vista de fornecimento de energia elétrica, por exemplo, que é essencial para as indústrias, mas também para facilitar aí uma logística de deslocamento de produção. Isso vai desde rodovias até uma estruturação aí dos portos aí localizados nessa região. Então, quando nós falamos de indústria no Nordeste, a gente tem indústria petroquímica, a gente tem indústria têxtil, a gente tem indústria siderúrgica, a gente tem indústria de produção de alta tecnologia, a gente tem aí o desenvolvimento de uma indústria de produção de energia que vai desde a energia eólica, hidrelétrica até a termoelétrica. E obviamente, por enquanto era isso. Valeu. Falou.